Caro telespectador, caro internauta, estamos novamente na sua casa com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Muito obrigada por nos receber mais uma vez. Estamos aqui deslumbradas, vamos aprender tudo sobre nutrição. Hoje a pauta é nutrição com a doutora Stephanie Viana. Stephanie, é um prazer você estar aqui no Gente da Gente. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir com os falando de nutrição esportiva, nutrição clínica e todas as áreas de atuação. Stephanie, a gente fala nutrição, né? O que a nutricionista, quais as áreas de atuação de uma nutricionista e o que ela faz? Então, a nutricionista, no geral, o que é que ela faz? Ela cuida da alimentação das pessoas, porém, não é só isso, pois a alimentação, ela, vamos falar assim, que ela mexe com muita coisa, mexe com a cultura, com o seu dia a dia, com seus hábitos de vida, e tem várias áreas. Tem a área clínica, que é onde trata as doenças e cuida da saúde em geral, a área esportiva, que daí vai ser direcionado a atletas ou praticantes de atividade física. Também tem a parte que é de saúde coletiva, onde trabalha grupos de gestantes, idosos, hipertensos, isso mais INASF, âmbito saúde coletiva. Muito bom, porque aí tem tudo que a gente pode, tipo assim, qualquer área a nutricionista atua. Hoje em dia, Pro bem do seu paciente, isso, não é isso? Isso. Agora eu quero dizer para o meu telespectador e para o meu internauta que a Stephanie é filha da personal trainer Jane Viana, que eu considero assim fabulosa. Jane, um abraço, viu? Como se classificar para uma dessas especializações? Tipo assim, você pode fazer tudo ou você acha melhor se fazer uma especificação de uma área? Como que você gosta de trabalhar? Então, para se especializar em uma área, tem várias pós-graduações. Nisso, você escolhe com o que você gosta de trabalhar. No meu caso, estou na pós de nutrição e suplementação esportiva, mas eu posso fazer quantas eu queira. Depende do meu tempo e do meu gostar. E você tem, assim, está no momento... Por que Stephanie foi chamada? Porque ela está num momento lindo. O consultório dela é no francês, que depois ela vai deixar todo o endereço para você, e está bombando. Eu saio de Maceió para ir para o consultório dela no francês. Por quê? Porque eu confio nesta profissional. Stephanie, a gente fala muito massa muscular, gordura, não sei o quê. O que é massa muscular? Vamos lá. A massa muscular é toda a parte do seu corpo que está livre de gordura. Tanto músculo, órgãos, ossos. Já a massa gorda é a gordura mesmo que se encontra. Ela é importante, porém não pode estar em grande quantidade, na quantidade certa para cada pessoa. Certo. Eu digo assim, água, é importante eu ter água no meu corpo? Muito. A água posso dizer, um meio de tudo acontecer no nosso corpo. Sem água, as transformações bioquímicas não acontecem. E no exercício físico, se você fizer ele desidratado, você pode até passar mal na hora do exercício. Gente, não é fácil não. E a nutricionista toma conta disso tudo? Exatamente. Depende da área, né? Mas como nutricionistas, em primeiro lugar, devemos pensar em quê? Em saúde em primeiro lugar. E propagar isso em todas as áreas possíveis. Interessante que você também trabalha com idoso. Sim. É diferente? É diferente, porque o idoso tem certas necessidades, vamos dizer, a mais que um adulto, por exemplo. É como se fosse uma criança também, tem especificidades, certo? Por exemplo, o idoso, ele não sente sede, geralmente. Já observou isso? Já. Já. Então, eles tendem a ser sempre mais desidratados. Outra coisa, o cálcio também nos idosos. A partir de 30 anos,
a gente não consegue mais, como posso dizer, acumular o cálcio. Então, até 30 anos, a gente deve consumir bastante cálcio, porque após isso, realmente é só perder, infelizmente. Então, na alimentação, a gente tende a, como posso dizer, retardar isso. Mas o nutricionista pede exames, não pede? Sim, sim. Exames de quê? De sangue. Por exemplo, triglicérides, cálcio sérico, glicose, vários tipos. A partir disso, a gente tem uma análise mais precisa. Se exemplo, seu caso, vamos supor, se você está com algum déficit nutricional, a gente pode observar isso. E também pode detectar se está com algum déficit pelo exame clínico, que vai olhar na sua pele, seu cabelo, gengivas. E depois nós vamos fazer. Vamos. Interessante é a gente saber esse déficit através do sangue. Isso tudo você aprende? Na faculdade mesmo a gente aprende essa parte, mas na pós aprende mais detalhadamente. Interessante, porque a nutrição e a nutricionista estão cada dia mais atuantes. É verdade. Não é? Não se fala mais, não se faz mais nada de comida sem nutrição. Porque aqui eu também vi uma coisa também interessante, que tem consultoria e assessoria de nutrição. Exatamente. Como que é isso? Essa parte é mais voltada ao controle microbiológico. Por exemplo, você tem um restaurante que não tem nutricionista. Aí você me contrata para fazer a consultoria. Aí eu vou lá, faço um trabalho, investigo todo como é o seu funcionamento, detecto se tiver falhas e aí sim faço um diagnóstico e uma ação. É dessa forma, mas por um período determinado, não um trabalho fixo, que seria, exemplo, meses, anos. Entende? É uma assessoria, né? Exatamente, para detectar falhas e melhorias na sua empresa, restaurante. Agora me diz uma coisa. Do que é que o atleta difere de uma pessoa comum? O que você age mais com o atleta? Então, vamos lá. Uma pessoa comum, talvez ela não precise tanto de determinado nutriente do que um atleta. Porque, por exemplo, se eu fornecer a ele pouca quantidade de carboidrato, pode ser que ele não tenha o rendimento esperado. Pode ser que ele não esteja na capacidade máxima dele de executar aquela atividade. Ou seja, não vai conseguir, basicamente, chegar no seu máximo. Poderia ser um pódio até. Então, é por isso que é importante ter um acompanhamento. Faz toda a diferença mesmo. Interessante. Antigamente, a gente era atleta. Eu fui atleta da época que o Toroca era do CRB, né? Era técnico. E a gente era atleta, simplesmente era atleta. Não tinha esse tipo de acompanhamento, não tinha essas coisas que tem hoje. Porque eu acho hoje tudo mais eficiente, porque os direcionamentos são fantásticos. Verdade. Né? Todas as áreas, por exemplo, fisioterapia também, tudo está mais, um trabalho mais multidisciplinar, até porque surgiram mais estudos direcionando para cada área. Pode até ver, os resultados de antigamente hoje já são bem superados, devido a esse trabalho multidisciplinar que hoje existe. Quando eu digo que estou com massa de gordura, quer dizer que eu estou gorda? Não, eu tenho que perguntar como o meu telespectador perguntaria, né? Depende, tem um limite. Por exemplo, para mim seria até o meu corpo é 100%. Eu tenho que ter até 25% de gordura, que seria uma faixa que seria saudável. Você, por exemplo, a sua faixa saudável seria 32%, mais ou menos. Ixi, eu devo estar com 100. Então, estando nessa faixa, está saudável. Porque o que acontece? Todo mundo pensa, gordura é ruim, mas a gordura, ela também é importante. Ela forma a sua célula, lhe fornece hormônios, então é importante ter, mas na quantidade adequada. Se for a mais, pode ter vários riscos de problemas cardíacos, por exemplo. Isso, é interessante falar nessa parte de riscos cardíacos, né? E você detecta quando a pessoa está em risco cardíaco? Tem uma medida que é muito fácil detectar isso, por exemplo, a circunferência da cintura. Certo. Existe uma medida certa, por exemplo, mulheres. Para a altura? Não, só circunferência mesmo por centímetros. Por Certo. exemplo, mulheres. Se tiver mais que 85, 88,
A gente já diz Cintura ou de de quadril? cintura. A parte Ixi, mais fininha. Maria, então nem falo. Não é à toa que eu estou indo me tratar com Stephanie Viana. A gente diz o quê? Que já está com o risco de ter algum problema cardiovascular. Isso por quê? Quanto maior o seu abdômen, subentende-se que também há gordura entre as vísceras, desenvolvendo o maior risco de ter problema cardiovascular. Agora, eu vou muito assim, antes de começar as entrevistas, eu peço para as pessoas me passarem perguntas, né? Uma pergunta que eu achei interessante foi essa assim. Às vezes eu faço exercício físico e dieta, e o ponteiro da balança não desce. Por quê? O que acontece? Até meus pacientes também, alguns falam isso, mas meu peso está igual, acho que eu não mudei nada. Mas o que acontece? Pode ser, por exemplo, você perdeu 2 quilos de gordura e ganhou 2 quilos de massa magra, que é músculo. Então, o seu peso ficou na balança igual, mas a composição do seu corpo mudou, entendeu? Não. Vamos lá. Como é que meu peso fica igual e a minha composição muda? Eu, como pessoa que não entendo de nutrição, né? Isso não me explique melhor. Vamos lá, ó. Vamos supor. Você treinou um mês, fez exercício físico e se alimentou bem. Uma dieta regrada para você, certo? Certo. Aí, vamos supor, nesse primeiro mês você perdeu 2 quilos de gordura. Mas, ao mesmo tempo, você ganhou 2 quilos de gordura. Ou seja, se você perdeu menos 2 e você ganhou 2, então vai ficar zerado sua cota na balança. E como é que eu sei, Stephanie? Como é que eu sei que eu perdi e ganhei? Exatamente, tem 2 métodos, que é através do adipômetro, Sim. que a gente fala que a gente faz dobras cutâneas. Isso que a gente pega aqui é apenas gordura e pele. Aí tem protocolos de 3 dobras, de 4, e o que eu faço são de 7 dobras. A partir disso, há uma equação e ele diz, exemplo, quantos por cento eu tenho de gordura no corpo, quantos por cento eu tenho de massa magra. Ou então, tem outro aparelho que é bioimpedância. Basta você subir, tem o que é melhor, que são de 4. Você sobe e pega nas mãos, ele passa uma onda eletromagnética e ele mesmo detecta quanto você tem no corpo. Porém, esse tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se você tomar um diurético antes, já vai dar errado. Então, tem que ter alguma série de cuidados. Então, quando você vai fazer o adipômetro, Isso. você tem que dizer para a pessoa ter uns cuidados para poder fazer. No caso, esses cuidados são com a bioimpedância, esse que segura e dá sozinho. A bioimpedância. Isso. O adipômetro, eu só indico que a pessoa evite se alimentar muito próximo e fazer exercício muito próximo, certo? Porque, no caso, não vai, exemplo, ter alteração se ele tomar um diurético ou tomar algum medicamento, não. Interessante. Como é que é o nome desse aparelho? Bioimpedância. Bioimpedância. Ele faz o quê? Então, ele passa uma onda pelo seu corpo através dos 4 pontos, que é 2 no pé e 2 na mão. E daí ele detecta quanto você tem de água no corpo, quanto tem de massa magra, que é o músculo, de gordura. Tudo que a gente faz é bem no adipômetro, só que ele dá, só basta você pegar lá e pronto. Que maravilha! Isso não faz mal ao coração, não? Não. Só não pode fazer apenas quem tem a marca-passo. Ah, porque o marca-passo tem muitas coisas que ele não é permitido, né? Quem usa marca-passo. É devido a essa onda, quando chegar lá na porção que tem o marca-passo, vai dar um erro. Aí não é aconselhável fazer. E pode até desestabilizar o marca-passo, não? Isso Até aí agora não. Eu não vou lhe perguntar porque não é muito da sua área, né? Porque é mais para o cardiologista. Mas eles têm tanto receio de micro-ondas, de coisa assim, que eu acredito que essa bioimpedância também ocorra esse descontrole do marca-passo. Agora, as pessoas cardíacas, eu vou perguntar tudo, viu, Pode Stephanie? perguntar. As pessoas cardíacas, elas têm que ter uma dieta diferente? Sim. Essa abrange mais, por exemplo, a nutrição clínica, que é direcionada a cada doença. Porém, por exemplo, na nutrição esportiva, você que está fazendo exercício físico e quer direcionar isso, mas tem algum problema cardiovascular, então também abrange, é uma base de todas. O que acontece? Tem, sim, uma alimentação diferenciada, como, por exemplo, um diabético também tem diferenciada alimentação. Cada doença é diferente.
os métodos. Stephanie, está fantástica a nossa entrevista, porque eu estou aprendendo e meu telespectador também. Vamos dar um intervalo, voltamos daqui a pouco. Caro telespectador, caro internauta, o programa Gente da Gente na sua casa, com Cláudia de Bulhões apresentando. E hoje a pauta nutrição. Já aprendemos tanta coisa, ainda vamos aprender mais com a doutora Stephanie Viana. Stephanie, mais uma vez, quero agradecer a sua mãe, que é personal trainer, lá no Francês, a Jane Viana, uma mulher belíssima, você tem a quem puxar, viu? E além de bela, é uma guerreira e minha amiga. Pronto, encerrou o assunto, o guerreira e minha amiga. Olha, nós encerramos o outro bloco falando que o cabelo... tem vários tipos de cabelo, assim, quando estão com problemas, né? Não vou dizer desidratado, porque eu não sei se é desidratado. As pontas abertas, as pontas amareladas ou caindo fios de cabelo. Tem como você me dizer o porquê de cada coisa? Ou tem que ser estudado? Então, tem que ver alguns fatores. Por exemplo, se ela se expõe muito ao sol, se usar produto químico no cabelo e como é a alimentação dela, certo? Certo. O que acontece? Pode ser déficit de vitaminas mesmo. Geralmente, quando ele está caindo inteiro. Aí é déficit de vitaminas mesmo. E é uma maneira também de você se tratar o seu cabelo e o nutricionista. Porque verdade. as pessoas acham que nutricionista é só para dizer o que come, o que não come, e não é por aí, não. A gente prescreve até alguns fitoterápicos para queda de cabelo também. Que no caso a gente não pode passar nenhum medicamento, mas fitoterápico sim. Aí as pessoas têm que também saber o que quer. Quando vão para você, né? A doutora Stephanie Viana, ela vai olhar o cabelo, né? Meu cabelo está caindo, doutora Stephanie. Aí você vai, pega no cabelo, né? Estuda, além de fazer a anamnese. Exatamente. Várias pessoas me dizem, está caindo meu cabelo, aí eu vou perguntando várias coisas, aí eu detecto o que é realmente. Porque até, por exemplo, chegando na menopausa, o cabelo cai bastante. Ou então, após ter bebê, também o cabelo cai bastante. Então, são épocas realmente que é a queda. Interessante. E quando o homem está no andropausa, o cabelo cai ou cai antes? Porque o homem é mais... uma pergunta, essa aí é minha. Por que o cabelo do homem, graças a Deus, cai mais do que o da mulher? É por causa de testosterona? Exatamente. O que também ocorre muito é a herança genética, que vai carregando de pai para filhos. Então, não importa, na verdade, a idade para homem. Tem homens de 30 anos que já estão ficando carecas, 30 até 20 e pouquinho. Então, a idade não é um fator determinante mais. Aí eu faço uma pergunta, sabe? As preocupações também fazem cair cabelo? Também. O estresse, hoje em dia, anda bastante alto, né, na população inteira. Várias doenças neurais, isso também acarreta queda de cabelo, quebra de unha, a pele também fica mais opaca. Isso você pode repor, melhorando esse seu estado de estresse, tendo um bom sono também é muito importante, porque no sono libera vários hormônios, como o GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento. Então, são vários fatores importantes, junto com a alimentação. Eu cresço quando durmo, né? Agora não mais. Agora não mais, é claro, né? Já pensou se eu crescesse? Stephanie, você tem que explicar tudo. Antigamente, diziam que a manteiga não era bom, não era boa, não era bom alimento. O que era a margarina? Aí depois, agora já é a manteiga. Aí depois a manteiga já caiu e agora diz que o bom é óleo. Aí daqui a pouco já disseram que é banha de porco novamente. Se a gente for pelo modismo, a gente fica doida. Tem que ter realmente uma pessoa que indique o que é que a gente deve usar. Realmente. Hoje em dia, a nutrição sempre está mudando. Um alimento que era bom antes, agora é ruim, mas tudo isso são estudos que vão surgindo e demonstrando isso. A margarina realmente não é uma boa opção para ninguém, principalmente para cardíacos. O que acontece? A margarina sofre um processo na indústria de hidrogenação, o que a torna trans. A configuração dela, que é aquela gordura famosa trans, todo mundo fala, né?
gordura Aqui trans. tem no sorvete. Exatamente. Uma delícia, mas aquilo é perigosíssimo. Exatamente. Então, a margarina a gente deve evitar, tanto crua e principalmente para fritar algum alimento. Certo? Certo. Os óleos, em geral, óleo de soja, o azeite, também não foram feitos para esquentar. Porque quando esquenta... Para, doutora. Então, eu não posso fritar nada com óleo, não devo, né? Poder eu posso, não devo fritar com óleo de soja. Exatamente. Nem o azeite também, porque todo mundo fala, o azeite é mais Tô de queixo saudável. caído, ó. É. Porque muitas pessoas me perguntam, eu frito, mas é no azeite. Isso. Porém, o azeite, ele é muito bom quando tá cru. Você coloca ele ali, o extra virgem, em cima da comida, ele é excelente. Por ter uma configuração insaturada na cadeia dele. E o que acontece? Quando você esquenta, você quebra essas cadeias, tanto do óleo de soja quanto o azeite, e ele libera substâncias cancerígenas. Então, nenhum óleo foi feito para esquentar mesmo. O que você chama de esquentar é fritar, né? Isso. E o que é bom pra gente fritar? Então, Aí você vai dizer que não é bom fritar nada. Eu já sei. o que acontece? Fritar é chegar a 100 graus, certo? Certo. Onde fica lá fritando, borbulhando mesmo. Então, o que a gente indica? Refogar, que é uma temperatura mais baixa. Por exemplo, um frango. Você pode antes cozi-lo e depois só refogar no azeite, por exemplo, com verduras que você goste. Não pode fritar, que é a 100 graus. Exatamente, 100 graus ou mais. Passando disso já é bem perigoso mesmo. Gente, olha, a gente aprende tanta coisa, né? Mas, de qualquer maneira, então, eu vou continuar fritando com óleo, com azeite, porque a gente pode refogar, não pode fritar, né? Exatamente, porque refogar é mais baixa a temperatura, então não gera tudo que a fritura gera. E vai ficar bem gostoso, garanto. Aí você pode também fazer o quê? Assar no forno. É uma ótima opção também ao forno, fica bem gostoso. Porque todo mundo pensa, dieta é só botar lá grelhado frango, sem nada, só água e sal, mas não é bem assim. Existem várias técnicas para ficar bem gostoso o alimento. Stephanie, tipo assim, alguém que queira entrar em contato com você, entra em contato pelo Pelo Facebook. Que a gente vai botar aqui. Isso, e pelo Instagram também. Várias pessoas falam comigo, no Instagram é pelo direct ou pelos comentários, e no Facebook é no próprio bate-papo, nas conversas. Certo, então é só colocar esse endereço que tem aqui, né, que é Stephanie Viana. Isso, o Facebook é Stephanie Viana e o Instagram é Stephanie Viana Nutri, tudo junto. E o Stephanie é com PH, né? Isso, bem diferente meu nome, a escrita. É interessante. Agora, então, vocês que quiserem entrar em contato com a Stephanie, ou é pelo Instagram ou pelo Facebook. Exatamente. Né? Porque ela não é interessante dar o número de telefone, porque ficam muitas pessoas desagradáveis telefonando. Então, a gente é pelo Instagram, porque pode fazer uma... Exatamente. Controle. Agora, a gente vai a você na primeira consulta. Aí, como é que você controla o que você prescreveu na segunda ou na terceira consulta? Como é que você controla como é que eu sei me controlar? Então, o que acontece? Na primeira consulta, como eu falei, eu faço uma anamnese bem detalhada, que é a parte sua alimentar, de doenças, os seus gostos, preferências. E também, através disso, nas próximas consultas, a gente se acompanha. Porém, entre esse meio, que é um mês mais ou menos, tem um aplicativo no celular. Como? Certo? Aplicativo? A nutricionista tem aplicativo para cuidar de mim? Exatamente, para você não escapar. Aí eu tô ali todos os dias com você. Gente, olha só, quer dizer que aí aquele aplicativo me ajuda em quê? Isso, o aplicativo, como é que funciona? Ele vai estar seu plano alimentar completo lá. E nas horas, por exemplo, 10 horas da manhã, ele notifica o seu lanche da manhã e as suas opções, certo? Certo. E assim, almoço, jantar, ele também... Ele notifica igual como entra uma mensagem? Exatamente.
Olha, essa é uma doutora chique, desenvolveu um aplicativo para ajudar os pacientes. Muito chique, muito bom. Sim, diga, eu fico tão entusiasmada com esse aplicativo que toma conta do que eu faço e me diz as horas do que eu tenho que fazer. Fala, Stefane. Além disso, também ele lembra de água, porque várias pessoas não têm hábito de ficar tomando água, ou até esquecem também. Idosos principalmente, não tem sede, esquecem. Então ele está ali lembrando, eu configuro no tempo, exemplo, 30 minutos a cada 1 hora, de acordo com o paciente. Nele também tem receitas saudáveis, para sair daquela, quando enjoar de algo, ter coisas diferentes para comer. Lá também tem um diário, que é a parte bem importante, que é, exemplo, o que você vai comer agora no jantar, ele faz o quê? Ele notifica teu diário, aí você marca no dia de hoje e manda a foto. Aí eu acompanho o que você está comendo bem. A porção... Não, continue. É porque eu acho tão fantástico que eu fiquei para ela olhando e ela pensou que eu estivesse interrompendo. Não, eu acho fantástico esse aplicativo que ela desenvolveu. O interessante é que, por exemplo, tem pessoas que não têm balança, algumas têm, né, para porcionar, mas, por exemplo, eu lhe prescrevo uma rodela média de inhame, mas é um pouco relativo, pode ser pequena para você ou grande. Então, através desse diário, eu digo, a porção é essa mesmo, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e até a própria pessoa se sentir mais segura e dar continuidade no plano. Então, você, desculpa ele dizer, a sua vida vai ficar em função dos seus pacientes, né? Então, eu consigo até que separar bem isso. Trabalho de dia, aí chega um horário à noite que eu elaboro os planos alimentares e respondo todos os pacientes no programa e também olho o diário. Aí eu não fico tão assim, gente, dependente. Vocês estão ouvindo, vocês estão vendo? Querem entrar em contato com a Stefane? Está aqui o Instagram dela, que a gente vai colocar, e o Facebook. Porque eu estou maravilhada com este aplicativo, né? Que vai me dizer a hora que eu tenho que tomar água. Aí ele vai dizer água, aí tchuf. Vai dizer não sei o quê, aí tchuf. Exatamente, ele aparece, hora de tomar água. Aí ele aparece ela a quantidade. Porque para ela é normal, isso para mim não é. Você tem um telefone que lhe monitora, né? Que vai dizendo o que você tem que fazer. É até um auxílio, porque muitos pacientes meus me relataram o seguinte, que até tem tido acompanhamento, porém ficou muito distante, 1 mês ou 2 meses. E entre esse período acabou desistindo. Então, eu creio que com o aplicativo a aderência é bem melhor e também os resultados para ele. E você solicita um valor por esse aplicativo para utilizar? Não, ele é incluso na consulta mesmo. Gente, olha, essa é a minha nutricionista, Stefane Viana. Stefane, eu estou maravilhada. Aí você ali também tem receita, é? Sim. Por exemplo, eu lhe prescrevo algum suco funcional. Aí você faz, mas como é esse suco? Sim, era isso que eu já ia perguntar. O que é suco funcional? Muito se fala de suco detox. Isso. É couve, maçã, é aquela outra raizinha, é o quê? Tem couve, maçã, abacaxi, geralmente. E tem aquela gengibre. Gengibre. Aí todo mundo diz assim, é couve, maçã e gengibre. Exatamente. Então, esse é o suco funcional que eu falo, porque detox é algo que ainda não foi comprovado exatamente. Porque fala-se em estudos que a detoxificação só acontece mesmo, por exemplo, nos nossos órgãos. O fígado faz isso, porém nenhum suco é capaz de fazer isso. Antioxidantes, eles são, realmente eles fazem bem. Quer dizer, detoxicação, é? Isso, como se fosse eliminar substâncias ruins do nosso corpo, por exemplo. Gente, maravilhoso. Mas vamos continuar falando sobre isso. E agora, no outro bloco, nós vamos ter uma parte prática. Até daqui a pouco. Voltamos, caro telespectador e caro internauta. Hoje o assunto é nutrição com a doutora Stefane Viana. Gente, eu estou perguntando tudo aquilo que vocês me perguntaram, me disseram para eu perguntar a ela pelo Facebook.
E a gente está indo pelas doenças, né? Uhum. Nós falamos sobre o adipômetro. Eu fico entusiasmada com esse aparelho, que pega assim e ele diz tudo. Esse é a bioimpedância, que diz tudo. Ih, eu faço uma confusão. Bioimpedância. Bioimpedância, né? Isso. E você tem esse aparelho? Tenho sim. Meu Deus, a menina tem tudo, por isso não é à toa que o consultório está bombando. E, Stephanie, o que é uma nutrição domiciliar? Pronto. O que é que acontece? Eu também tenho essa função. Aqui em Maceió, dessa forma, o que é que acontece? Tem pessoas que preferem ser atendidas no conforto da sua casa, certo? Então, o que acontece? Nós levamos tudo para a casa dessas pessoas e lá a gente realiza a consulta, como se fosse no consultório, só que na casa da pessoa. Tem algumas formas que é, por exemplo, fazer uma consulta domiciliar com a família, educar a família inteira, que é algo bem interessante, porque, por exemplo, você fazer dieta sozinho em casa é um pouco complicado. Não consegue. Não Já consegue. se for a família inteira, fica bem mais fácil. E lógico que também vai ficar todo mundo mais saudável. Então é bem legal. Agora, aí me passou uma coisa aqui. Mas se eu sou uma idosa, eu tenho uma criança na minha casa, não pode ser a mesma comida. É bem diferente mesmo. Aí você tem que fazer é verdade. O que acontece, por exemplo, a gente vai direcionar aos públicos. Certo. Tem aquela casa, por exemplo, crianças, adultos e idosos. Certo. Mas, por exemplo, na escolha dos alimentos, elas são bem parecidas. Muito bom isso. Frutas, verduras, evitar frituras, beber bastante água. Tem algumas recomendações gerais que abrangem todos os públicos, certo? Certo. Também tem outra parte dessa nutrição domiciliar, que a gente até orienta as compras também, certo? Porque surgem muitas dúvidas na hora das compras. Como assim orienta as compras? Por exemplo, todo mundo agora, assim, na parte de dieta, quer comprar um pão integral, certo? Entendi. Só que o que acontece? Nem todo pão é integral. Uma dica importantíssima é você dar na parte dos ingredientes. Você tem que olhar o primeiro ingrediente. Se o primeiro ingrediente for farinha de trigo integral, aquele pão é integral. Mas se ele não for o primeiro ingrediente, aquele pão não é integral. Entende? Peraí, então, na composição é o seguinte, farinha de trigo integral. Farinha de farinha de trigo integral. Isso. Então, se ele não vier em primeiro lugar, ele não é integral. Mas pode vir em outros lugares. Tipo assim, primeiro vem uma coisa, depois a farinha de trigo. Se vier depois, não é integral, tem que vir em primeiro lugar. Porque o que vem em primeiro é o que tem maior quantidade. E assim sucessivamente. Até uma dica, outros alimentos, por exemplo. Se vier primeiro açúcar, já sabe que ali tem muito açúcar. Entendi. Até os biscoitos também. Aqueles biscoitos que você compra assim, de saquinho pequeno, que é integral. Você tem que sempre olhar o primeiro ingrediente. Se é farinha de trigo, integral. Porque se não for, não é integral, infelizmente. Olha que dica fantástica, meu telespectador, meu caro internauta. Então, a gente olha na composição. O primeiro que vem na composição é o que tem mais quantidade ali. Isso. E com o decorrer, né, o que for se afastando é o que tem menos quantidade. Então, se o que for legal vier depois, é porque tem pouco. Então, aquele alimento não é o que diz no rótulo exatamente. Olha, eu estou aprendendo. Agora tem um detalhe também. Isso me fez lembrar que quando você vai num supermercado, só um xistezinho. Aquelas prateleiras que estão em cima são as mais caras. As mais baratas estão dos produtos mais baratos, são aquelas lá embaixo que dão mais trabalho de você procurar. Então é assim mesmo, vamos procurar ver quem é que está vindo em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar numa composição. Até porque os alimentos integrais, geralmente o pão, por exemplo, é bem mais caro que o pão branco. Então você está pagando mais caro por algo que você está comprando mais barato, que é a mesma coisa praticamente, entendeu? Então é bem importante olhar mesmo. E tem famílias, né, que tenha uma assessoria da nutricionista para fazer as compras, como você disse, né? Exatamente. Agora, eu não quero saber valor, não. Mas é uma assessoria que paga por vez que vai no mercado ou você pode fazer um apanhado? Isso vai da nutricionista. Sim.
Se for a família inteira, ela pode fazer um apanhado com a família inteira. Mas caso seja, por exemplo, tem uma pessoa na casa que quer fazer isso, a mãe. Sempre, geralmente, é a mãe. Aí, realmente, é um valor para uma pessoa só. Mas se for a família inteira, geralmente faz um combo família. Olha, eu sempre fiquei encucada. O que a nutricionista passa? Eu não sei, não é sua especialidade, mas eu vou perguntar tudo. Um paciente que está internado na UTI, ele não pode comer nada. Aí o que você passaria para um... Ou se tem diferença, se ele está por isso, ou se está por aquilo, como é que você prescreveria? Então, nesse caso, existe uma nutrição específica, que é nutrição enteral e parenteral, que é através de sonda. Através disso, existem já, vamos dizer, como se fosse um pote de soro, só que ali é alimento. Existem várias formulações já prontas. Então, você direciona isso para cada paciente. Por exemplo, se um paciente for diabético, já tem ali um suplemento que tem uma baixa carga glicêmica e assim sucessivamente. Porém, não são todos os pacientes da UTI que a gente pode alimentar. Por exemplo, a gente fala, se ele estiver em choque, que é com a pressão alta ou muito baixa, não pode alimentar, porque pode ter risco de morte. Olha, a gente pensa que nutricionista é só passar, dizer isso não pode, aquilo não pode. Mas tem umas coisas muito sérias por trás de tudo, né, Stephanie? Ô, Stephanie, voltemos ao atendimento de consultório, certo? Que é a sua especialidade. No consultório, você leva na primeira entrevista, você tem já um roteiro para fazer? Então, eu tenho um programa que ele já aparece, a gente fala que é anamnese de dados. Já tem um roteiro, porém eu não sigo exatamente aquilo. Eu vou conversando com o paciente, o que ele fala aleatoriamente, eu vou lá colocando. Para não ficar aquela coisa, diga e responde, fica meio chato. Então a gente vai conversando, eu vou puxando os assuntos que tem no roteiro e assim vai caminhando. Até porque gera também uma relação maior de confiança. Eu já perguntei, mas vou perguntar novamente. Aí você pode prescrever ou pedir exame de sangue. Isso, exatamente. A gente pode, na primeira, já solicitar... Quando eu digo pode, é como nutricionista. Não é? A gente pode já na primeira solicitar, ou então, se notar alguma deficiência no decorrer das consultas. Aí pode prescrever também, pelos sinais clínicos. Porque é interessante a pessoa ter na mão os dados da pessoa, a parte de sangue, como é que tá, como é que não tá. Por mais experiência que você tenha na observação, você tem que ter aquilo como segurança, o exame de sangue, para ver como é que está. Você olhando, você não vai ver se os triglicerídeos, você chama já diferente. Como é que você chama? Triglicéridos. Isso, triglicéridos. No meu tempo era triglicerídeos, viu? E o outro, você não vai ver como é que estão. Exatamente. Você não vai ver o açúcar. Às vezes, a gente, pela cor da pele, a experiência até diz o que é que está faltando, né? Agora, essa assertividade... É verdade. Ter ali, né, dizendo tudo o que está dentro de você acontecendo é um direcionamento muito importante. Você falou o caso se está com a glicose alta, tem até um exame físico, dá para perceber se ela está um pouquinho alta. Tem pessoas, não sei se você viu já, tem pessoas que têm uma mancha. Eu vou querer saber que exercício é esse. Exercício não, que exame é esse? Que dá para saber. Não sei se você percebeu já, tem pessoas que têm uma manchinha escura no pescoço. Sim. Já percebeu isso? Não. Pronto. Esse é um sinal que está com resistência à insulina. Está com a glicose pouco alta. Mas nem todo mundo aparece esse sinal. Então, aí já deve estar com a glicose lá das alturas, né? Exatamente. Então, realmente, tendo os exames bioquímicos é bem importante. Até tem coisas que acontecem que o próprio paciente nunca imaginou ter. E tem naquele momento. Então, é muito importante mesmo. A cor das unhas. Se estão quebradiças, estão com a listinha branca ou não. Mas cabelo aí também. Fica também estranho você dizer, deixa eu ver suas unhas. Ou você pede também. O que acontece? No decorrer, como demora mais ou menos 1 hora a primeira consulta, então vai criando uma afinidade. Eu faço isso por último, geralmente. E às vezes também vai como é que o paciente chega, a tranquilidade dele. Porque às vezes eu vou para um médico,
ou vou para nutricionista, ou para psicólogo, vou tão tensa, que verdade. o próprio profissional tem que dar um pouquinho de aconchego antes de ir direto na sintomatologia, né? Imagina, no meu caso, que a gente tem que fazer a avaliação física. Então, tem que ficar de top e short. Imagine, mulheres podem ficar com vergonha. Então, a gente tem que criar realmente um laço de amizade e confiança, para que todo mês a gente esteja ali naquele momento. Porque não são todas as pessoas que não têm dificuldade, né, de ficar de top e short. Algumas pessoas têm vergonha de seu corpo, então é bem complicado. Então, as pessoas, quando vão ficando, além do peso, vão ficando muito envergonhadas do corpo, porque existe uma cultura de que bonita e saudável é magro. É verdade. Agora eu discordo um pouco, acho sim, que um corpo bem feito é um corpo cheinho. Eu não gosto né, pessoalmente, não gosto de uma pessoa muito magra. Já me gera desconfiança de saúde. Realmente, muito magro também tem algo estranho ali. Tem que estar realmente saudável, é o que importa em primeiro lugar. Antes de estar com percentual de gordura alto ou baixo, enfim, saúde é o que importa em primeiro lugar. Stephanie, existe dieta certa e dieta errada? É cada pergunta que eu faço e ela ri. Mas foi o telespectador que me perguntou antes. Na verdade, existe uma dieta certa para você, existe uma dieta certa para mim. O que é certo para mim pode não ser certo para você. Então, o importante mesmo é que a gente fala plano alimentar, seja individualizado, de acordo com suas patologias, caso haja a doença, com a sua cultura, com o que você gosta de comer, sua rotina. Então, tem que ser algo bem específico mesmo. Por isso que aquelas dietas que já vem pronta de internet, eu não aconselho para ninguém, porque é um risco sério à saúde, na verdade. Isso. Agora, me perguntaram uma coisa muito interessante, viu, telespectador? Você que perguntou, já vai a pergunta. É por causa da falta de nutrição ou de coisas nutritivas que cai o cabelo? O cabelo é um déficit nutricional também. Eu pergunto o que mandaram, viu? Também, mas também pode ser que ela botou algum produto químico, o cabelo Sim, caiu. aí é diferente, né? Mas se não botou, né? Tá faltando alguma coisa. Ou exatamente. faltando em excesso, né? Tem que prestar atenção em alguns fatores. Se o cabelo está quebradiço na parte de baixo, ou se está amarelado, ou se está caindo o fio inteiro. Tem que observar isso, que é bem importante. Gente, como é que é? A ponta do cabelo... Aberta, né? Exatamente. Se ela está amarelada, sem você ter clareado, ou sem tomar muito sol. Se só a ponta está quebradiça, ou se ele está caindo inteiro, o fio inteiro grande. Aí é um fato a se observar, dentro da queda de cabelo. Meu telespectador, observe. Se você está com queda de cabelo, se você está com as pontas abertas, né, do cabelo, ou se está o final do seu cabelo amarelado. Porque tudo isso a doutora Stephanie vai ter que, daqui a pouco, dizer do que se trata. Daqui a pouco nós voltamos. Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos trazendo uma vasta cultura na área da nutrição. Estamos aqui com a nutricionista Stephanie Viana, que é a minha nutricionista. E ela está com uma responsabilidade muito grande de me colocar no peso. Stephanie, mais uma vez, dizendo que é um prazer você estar aqui nos orientando e esclarecendo. Agora, como que é a nutrição para emagrecimento? Porque é o que todo mundo quer, né, meu telespectador? Hoje, todo mundo tem que ser magro. A magreza é boniteza. Então, o que acontece? Para você conseguir emagrecer, é algo bem particular. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm metabolismo rápido, que seria o trabalho do corpo, falando a modo grosso. Tem pessoas que já é mais lento. E, geralmente, o que acontece? Essas pessoas que têm mais lento metabolismo, a gente tem que fazer algumas estratégias direcionadas a isso, para acelerar. Por exemplo, tomar chá verde, uma quantidade específica, vai ajudar a acelerar. A atividade física também, alguns alimentos específicos para isso. Mas, por exemplo, vamos lá.
Para você emagrecer, você não pode ficar sem comer. Essa é a primeira dica que eu dou, bem importante. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode comer. Porque o que acontece? Se você ficar, exemplo, toma o café da manhã e depois só almoça. O que acontece? Você ficou um longo período sem comer. A partir de 2, 3 horas, já não tem mais alimento ali disponível. Então, o seu corpo pensa o quê? Tá acabando minha energia. E a energia é o quê? O alimento, certo? Certo. Então, o que é que ele faz? Trabalha mais lento, que é metabolismo. E o que você comer depois, ele vai querer estocar para ter essa energia preservada. Porque o nosso corpo foi feito para armazenar gordura, que é energia, entende? Então, essa estratégia de ficar sem comer ou uma restrição muito severa não funciona mesmo. Interessante, porque levou um tempo que a pessoa achava que para emagrecer tinha que ficar sem comer, né? Pois é. Mas aí quando come, Bastante. Por isso que quando volta, acaba o regime, engorda tudo. O que acontece? Essas dietas, por exemplo, bem restritivas, ou dieta da sopa, dieta da lua, você emagrece porque há uma grande restrição para o que você comia antes. Porém, não é algo sustentável. Você não consegue fazer 2 meses, nem 1 mês consegue fazer. É quando você para, você ganha o que tinha e mais 10%. Os estudos já comprovaram isso. Então, o importante mesmo é ter algo contínuo, que se adeque à sua rotina de vida, para que não seja algo tão assim radical naquele momento. Depois você, o efeito sanfona, que todo mundo fala, né? Isso. Então você, meu caro telespectador, meu caro internauta, que quer ter uma nutrição adequada, não digo nem emagrecer ou engordar. Aqui entre em contato pelo Facebook ou pelo Instagram, que nós vamos colocar aqui com a doutora Stephanie Viana, porque aí ela vai orientar como você chegar até ela, como você... eu acredito que ela não vai dar a sua dieta sem lhe ver, mas é interessante bater um papo com ela. Agora, Stephanie, o idoso, dizem que ele não pode ficar muito magro. Uhum. Você tem alguma coisa a me acrescentar sobre isso? O que acontece? A gordura, ela serve também para proteger o nosso corpo, certo? Então, idoso já tem uma depressão, que é uma perca de massa magra, que é natural. E um acúmulo de gordura também, que é natural. Então, se ele perder muita gordura, vai perder essa proteção e também a produção de hormônios. Então, tem que ser tudo no limite ideal. Até porque também idosos costumam ter frio ou muito calor. Isso. E os que têm frio vão sentir mais frio ainda, porque também é proteção térmica. A e gordura. Quem tem calor vai ter mais calor. Você trouxe um aparelho aí, esse é o adipômetro? Isso, é o adipômetro. Sim. É um dos materiais que servem para medir a sua gordura no corpo. Gordura e músculo também. Certo. Aí como que funciona? Porque a gente não pode ficar em pé agora. Só, como é que... Aí você aperta aqui, né? Exatamente. Ó. O protocolo que eu uso são de 7 dobras. O que acontece? Tem cantos específicos, por exemplo, o bíceps é um lugar, o tríceps, na coxa, são 7 lugares do corpo. Como é que funciona? A gente faz aqui a dobra cutânea. Sim. E nesse local aqui, coloca o adipômetro. Sim. Por exemplo, assim, só que pegando antes com a mão, certo? Certo. Uhum. A partir disso, ele aqui detecta quanto tem, por exemplo, 10, só que são 10 milímetros, não são centímetros, milímetros. Sim. Aí, quando você coletar as 7 dobras, aí ele faz uma equação e dá quanto você tem de gordura no corpo, de músculo. Mas aí tem que ter um programa no computador. Fica mais fácil, porque é só jogar lá e ele dá. Porque para fazer na mão são várias equações. São 2 ou 3. E também fica mais preciso no computador, no programa. Porque é mais matemática ainda, né? Uhum. Então a gente pensa que, olha, gente, até a nutrição tem matemática. Como é que pode, né? É verdade. Aí todo mundo quer saber isso, né? No começo, na faculdade, a gente tem que fazer na mão para aprender. Mas depois os programas nos ajudam bastante, dando uma confiança que é aquele valor específico. Porque você pode errar em algum número e depois dar errado. Então, dá uma ajuda boa o computador para isso. Aí ele mede a gordura.
E o que ele pega é exatamente gordura e pele, nada mais. Sim. Gordura e o tecido. Aí ele vai saber o que a pessoa precisa por esse programa do computador. Isso. Ele vai dizer, por exemplo, vai dizer, Stephanie, você tem 20% de gordura, que são, vamos supor, 12 quilos de gordura no seu corpo. Ele dá especificamente a porcentagem e quanto tem em quilo. E eu sei quanto eu preciso de gordura do meu corpo. Sim. É outra equação. Não, ele mesmo. Já existem valores de referência, certo? Por exemplo, para adultos, na primeira parte, mulheres, por exemplo, é de 19 até 25% de gordura. Essa faixa é a saudável, recomendado. Então, por exemplo, alguém mulheres que chega... independe de adulto ou idoso? Não, adulta. Se adultas, tá. Exemplo, com 40, isso já aumenta para 29%. E assim vai aumentando com o decorrer da idade. Como eu lhe falei, é normal acumular gordura. Por isso que essa faixa aumenta a quantidade de gordura que é tolerável no corpo. Já homem é tolerável menos gordura. Porque o homem, os hormônios dele induzem ao ganho de massa magra e a perca de gordura. Então, para homens, não é igual a mulheres, é diferente. Então, eu posso ter massa magra e ser gorda? Pode, todo mundo tem massa magra. Não, mas eu... Ah, tá. Não, porque eu quero saber. Então, todo mundo tem massa magra. Todo mundo. Mas tem, assim, uma quantidade de eu ter X para eu ter de massa magra e de eu ter de massa gorda? Sim, sim. A proporção existe. Por exemplo, se eu tenho que ficar, vamos supor, com 20% de gordura no corpo, então eu tenho que ter 80% de massa magra, certo? É sempre essa proporção, fechando os 100%. Então, a minha pergunta foi mal feita. Eu queria dizer assim, eu posso ter maior quantidade de massa magra no meu corpo e ser gorda? Depende, bastante. Se você cada tiver, pergunta... Se você tiver a quantidade boa de massa magra, é difícil que você seja gorda. Então, é difícil alguém ter maior quantidade de massa magra e ser gorda. É. Essa é a verdade. É verdade. Então, eu tenho a massa gorda mesmo. Muito bom, muito bom. E eu achei interessante sobre o suco detox. Está tudo na moda agora, é detox. É verdade. É detox. E detox, eu nunca na minha cabeça soube que era detoxicação. Isso, exatamente. Que quem realiza isso são os órgãos, na verdade. Sim. O suco, vamos dizer, ele ajuda. Eles são muito antioxidantes. Por isso que eu não falo suco detox, eu falo suco funcional. Pois eles têm várias funções bem legais mesmo no corpo. Entendi. Por exemplo, o suco verde, que é o mais famoso. Couve. O couve, o limão, abacaxi, maçã. Mas existem vários outros. Existe também, vamos lá, suco roxo, que seria com uva, que é bastante antioxidante também. E não engorda a uva? A uva não. Na verdade, assim, tudo engorda, na verdade. Depende da quantidade e do momento. Uhum. Porque, então, o suco detox, ele não emagrece. Ele limpa, não. Vamos dizer assim. Ele ajuda ao funcionamento do corpo. Ele ajuda no funcionamento do corpo. Mas nenhum alimento isolado emagrece, porque surgem muitas modas. Por exemplo, água com limão emagrece, suco verde emagrece. Mas não é o alimento que lhe faz emagrecer, sim o dia inteiro, sua alimentação o dia inteiro. Eu já fiz essa pergunta no intervalo, volto a perguntar. Uma pessoa pode emagrecer só com dieta? Pode. Pode. Eu tenho até pacientes que não conseguem fazer atividade física por N motivos e conseguem emagrecer sem atividade física. Porém, se fizerem atividade física, melhorem muito o seu resultado. Já ao contrário, alguém que quer hipertrofia, ganhar massa magra, músculo. Aí chama hipertrofia. Hipertrofia muscular. O que acontece? Se ela não for para a academia, ela não consegue hipertrofiar só com a alimentação. Entendi. Então, a hipertrofia é mais dependente da academia, vamos supor, do que o emagrecimento.
Gente, ser nutricionista não é tão facilzinho assim, não. E a gente volta a insistir, porque eu sei que muitas pessoas, meus conhecidos, meu público, nosso público, está querendo procurar você depois. Então, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Isso. Tem até uma coisa legal no meu Instagram e no Facebook, que todas as terças eu faço um post que é o Nutri Responde. Não sei se você já viu. Que daí as pessoas me mandam perguntas e eu seleciono uma e respondo nesse post. Por exemplo, já me perguntaram o que eu devo comer antes do treino, o que eu devo comer depois do treino, ou então, que óleo eu devo usar, como já lhe respondi, várias perguntas. E lá eu respondo semanalmente essas perguntas. Essa é a Stephanie Viana, a nutricionista, filha de Jane Viana, a personal trainer. Olha, Stephanie, você está assim, dando um show de nutrição. Agora, então a gente pode mandar pergunta para o seu Face que você às terças-feiras responde. Isso, exatamente. Eu respondo cada pessoa, já que eu só seleciono uma, para não deixar ninguém sem resposta. Aí eu seleciono... você não faz outra coisa. É verdade. Porque atende o consultório o dia todo. Chega em casa e ainda vai responder as pessoas, né? E se for responder as perguntas todo dia, você não faz outra coisa. Exatamente. Aí já na terça-feira já ficou sagrado, o Nutri Responde. Aí eu escolho a melhor e lá eu respondo, que pode ser a dúvida de várias pessoas, não só daquela. Aí eu queria assim que você dissesse para o nosso telespectador, que agora não é só meu, é seu também, e para o nosso internauta, o que você tem de conselho para ele sobre nutrição? O que eu tenho a dizer é que nutrição é algo que não é, por exemplo, modinha, não é frescura, porque antes se entendia por frescura, né? É verdade. E a nutricionista é frescura. É algo que é essencial, porque hoje em dia as doenças são decorrentes da sua má alimentação. Então, cabe a cada pessoa se policiar quanto a isso e, além disso, também se policiar e... Gente, foi assim... fantástica a nossa entrevista. Eu espero que você volte outras vezes, porque a gente tem muito que informar. Muito obrigada pela sua presença no programa Gente da Gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, Stephanie Viana. Até o próximo programa. Muito obrigada pela audiência.